Vai começar as Olimpíadas de Paris e infelizmente o atual bicampeão olímpico no futebol masculino, que é o Brasil, ficou de fora. Isso porque fizemos péssimos jogos no quadrangular final do pré-olímpico lá no início do ano e ficamos de fora desse torneio depois de perdermos para a Argentina no último jogo. Mas nesse vídeo o ano de Copa vai fazer uma suposição de como seria a convocação da seleção olímpica caso tivesse conseguido a classificação. Só lembrando para vocês as regras da convocação dos Jogos Olímpicos, começando pelo número de jogadores convocados, que são 18, além de que só podemos convocar até 3 jogadores acima de 23 anos. E uma regra que eu vou aderir aqui é de que não posso convocar jogadores que estiveram nessa última Copa América. Então já vou adiantando que Hendrick, Savinho, Beraldo e outros não foram chamados por conta disso. Dito isso, então vamos começar pelos goleiros. E aqui eu tinha o desejo de convocar o Ederson do Manchester City, mas como ainda tenho uma incerteza por causa da lesão que tirou ele dessa Copa América, eu decidi não chamá-lo. Então nosso primeiro goleiro convocado é o Léo Link do Atlético Paranaense. Ele substituiu o Bento, que estava na Copa América e jogou bem, fazendo bons jogos contra o Flamengo e o Corinthians. E agora que o Bento saiu para o Al Nassr, ele provavelmente vai ser o goleiro titular do time. E aqui na nossa seleção ele vai disputar a posição com o Luiz Júnior do Famalicão. Talvez você nunca nem tinha ouvido falar dele, mas ele fez boas atuações lá na Liga Portuguesa, mesmo jogando em um time de meio de tabela. Inclusive fez um grande jogo contra o Benfica no fim dessa temporada. E é bom o Brasil se mover a favor dele, pois qualquer dia a seleção portuguesa pode pegar da gente. Outro jogador que eu poderia ter chamado é o Léo Jardim do Vasco. Já vi muita gente elogiando ele, porém não o convoquei pois queria gastar as vagas de jogadores maiores de 23 anos em outras posições. E acredito que os dois goleiros convocados podem dar conta. E agora vamos para as laterais. Não é de hoje que a seleção principal vem sofrendo com seus laterais, então é importante testarmos novos jogadores para essa posição. E eu vou começar falando do Wanderson do Mônaco. Primeiro, que é um absurdo com tamanha carência nessa posição e ninguém lembrar dele. É um cara muito consistente pelo lado direito e que chega bem no ataque e ajuda bem a defesa. Depois vem o Pedro Lima do Wolverhampton. E nesse ano ele estava lá no Sport jogando a Série B e despertou o interesse do Wolverhampton e do Chelsea. E o Wolves fez de tudo para fechar com ele e conseguiu levar, e é um cara que tem muito futuro lá na Premier League, pode aparecer na seleção principal daqui a um tempo. Por último veio o Cuiabano do Botafogo, ele que surgiu no Grêmio e nesse ano se mudou para o Botafogo e é um dos bons jogadores que está contribuindo para essa ótima fase do time e está evoluindo muito bem. Aqui eu confesso que queria a convocação do Lucas Pinto do Vasco, mas fiquei um pouco na dúvida, pois ele tem nacionalidade italiana e até já chegou a estar na pré-lista da seleção em uma convocação, então eu preferi deixar ele de fora para não ter nenhuma confusão. Aliás, eu quase convoquei o Luan Cândido do Bragantino, só que eu percebi que nesse ano ele tá jogando de zagueiro e eu queria trazer um exemplo do Danilo, pois ele jogou muito de zagueiro nessa temporada pela Juventus, mas quando foi para a seleção ele jogou de lateral e não foi tão bem assim, então eu não quis cometer o mesmo erro da Copa América. E agora sobre os zagueiros, começando por Murilo do Nottingham Forest. Inclusive é uma pena que ele não vem sendo lembrado nas convocações, pois quem o acompanha sabe que ele foi essencial para manter o Forest na Premier League. Ele foi eleito o melhor jogador da temporada do time e, claro, chamando muita atenção dos grandes times na Europa. Então daqui a pouco ele já vai estar jogando no seu mais alto nível e tomara que dessa vez ele apareça nas convocações. Depois veio o Gabriel Xavier do Bahia. Ele já é tratado como uma das grandes revelações desse Brasileirão e está sendo crucial no Bahia, que está disputando as primeiras posições na tabela. É um cara que, se não sair para as grandes potências do futebol brasileiro, com certeza vai aparecer algum dos times do City Group na Europa, como o Girona ou o próprio Manchester City. E o último é o Otávio do Porto, outro que talvez você nem saiba quem é, mas o cara foi um dos grandes jovens da Liga Portuguesa, tanto que ele começou a temporada no Famalicão e se transferiu para o Porto em janeiro, e já chegou sendo titular no time fazendo boas atuações. E é outro que é bom ficar de olho para a seleção portuguesa não levar da gente. Agora falando do meio campo, começando com o Danilo do Nottingham Forest. Ele foi destaque do Palmeiras aqui no Brasil e chegou muito bem lá na Inglaterra, sendo um jogador crucial para um bom desempenho da equipe. O próximo é Andrei Santos do Chelsea. Ele surgiu lá no Vasco e foi muito cedo para o Chelsea. Depois foi emprestado para o Forest e não jogou. E foi parar no Strasbourg da França e foi muito bem por lá. E agora vem o nosso primeiro jogador acima de 23 anos, que é o Joelinton do Newcastle. Ele que é um dos jogadores mais queridos por sua torcida e teve uma lesão no início desse ano, mas nos jogos que voltou ele foi muito consistente e pode contribuir tanto na defesa quanto no ataque. Agora vem o Maurício do Palmeiras, ele que estava lá no Internacional fazendo boas partidas e não é à toa que o Abel Ferreira mandou buscar. E por último vem mais um jogador acima de 23 anos, que é o Matheus Pereira do Cruzeiro. O cara tá colocando o Brasileirão no bolso, disparado melhor meio atualmente, ele que tá com uma média absurda nessa temporada. Só nesse ano ele já marcou 9 gols e ainda fez mais 9 assistências e é o principal responsável por manter o Cruzeiro na parte de cima da tabela do Brasileirão
Brasileirão. Lembrando que muitos achavam que o Cabuloso iria brigar contra o rebaixamento e tá sendo muito pelo contrário. E na Copa América muitos chamaram a atenção a falta de alguém para criar as jogadas do time, alguém mais ofensivo. E caso o Neymar cumpra essa função, o Matheus Pereira tem que ser a segunda opção, pois é isso que mais faz falta na seleção dentro de campo. Tem umas menções honrosas que eu poderia ter chamado nessa posição, como Felipe Coutinho, que agora está no Vasco, mas ainda não tem o ritmo para jogar esse torneio, o Lohan do Flamengo, mas eu dei preferência ao Maurício, o André do Fluminense, que infelizmente está lesionado nesse momento, então não seria chamado de qualquer jeito, e o maior desfalque é com certeza o Anderson Talisca do Al Nassr. O cara jogou muito não só nessa temporada, bem como há vários anos, e era um jogador que eu estava desejando muito na seleção pelo mesmo motivo do Matheus Pereira, mas ele também sofreu uma lesão nesse ano e estaria fora de um jeito ou de outro. Também dá para destacar o Oscar, que surgiu como uma grande promessa aqui no futebol brasileiro, e muitos lembram dele na Copa de 2014 e como o maior assistente de Neymar na seleção, mesmo não sendo convocado há quase 10 anos. Porém, nesse caso eu dei preferência ao jogador do Brasileirão, que também joga demais. Por fim, vem os atacantes, começando com os pontos, e o primeiro é o Paulinho do Atlético Mineiro. Esse aqui não podia ficar de fora de jeito nenhum. Desde que ele chegou é o melhor jogador do Atlético, e não é à toa que meteu 20 gols no último Brasileirão e foi o artilheiro dessa edição. E outro que também não pode deixar de fora é o Estevão do Palmeiras. Ele já foi destaque lá da seleção sub-17 e agora o cara é um dos grandes destaques do bicampeão brasileiro com apenas 17 anos. Não é à toa que já está fechado com o Chelsea para o ano que vem e é a grande revelação do Brasileirão até aqui. Mais um ponta desse time é o Luiz Henrique do Botafogo, ele que já teve bons momentos lá no Real Betis, porém se mudou para o Botafogo e fez fazendo algumas boas partidas. E agora sobre o centroavante, eu fiquei entre o Rodrigo Muniz, o João Pedro, o Vitor Roque e o Marcos Leonardo, e eu decidi optar pelo atacante do Fulham, pois o João Pedro teve uma grande fase ali no começo da temporada, só que ele teve uma lesão no início desse ano e foi nesse período que o Muniz jogou demais. Já fez 9 gols nesse ano e até foi eleito o melhor jogador da Premier League no mês de março, enquanto o Vitor Roque foi prejudicado pelo Xavi, que nem colocava ele para jogar, e o Marcos Leonardo não teve uma fase tão boa assim no Benfica, apesar de ter chegado bem. Só que nenhum deles seria o grande titular, e sim o Pedro do Flamengo. Querendo ou não, ele é o melhor centroavante jogando no Brasil há pelo menos 2 anos. Um cara que tem uma excelente finalização e tem um ótimo posicionamento. Tanto que mesmo se ele estiver jogando mal, ele pode fazer gol justamente por conta dessa qualidade dele. Não é à toa que já marcou 9 gols nesse Brasileirão e está lutando pela artilharia. Além também que ele passou a contribuir com mais assistências no time, ou seja, ele é um grande pivô aqui no nosso futebol. E acho que não seria absurdo ele disputar a posição com o Endrick na seleção. Ainda mais que o jovem não vai jogar tantos minutos no Real Madrid em comparação com o tempo no Palmeiras, então uma briga pela camisa 9 seria muito bom para caso um deles estiver mal na partida, o outro entrar e decidir no campo. E bom, a FIFA pede nas convocações incluírem 4 jogadores no espaço de reserva, para caso alguém se machucar e entrarem no lugar. Então, falando de uma maneira mais simplificada, o primeiro é o goleiro Matheus Cunha do Flamengo. Ele até chegou a ser titular do time lá em 2023, mas perdeu muito espaço e está no banco de reservas do time. Mas, se precisar, ele vem aqui para compor o elenco. O defensor é Kaique Rocha do Atlético Paranaense, ele vem sendo titular no seu time, fez algumas boas partidas e é uma boa opção para a reserva. Na meia, quem vem é Gabriel Moscardo do PSG, ele que tem apenas 18 anos e fez um bom Brasileirão com o Corinthians em 2023, infelizmente perdeu o primeiro semestre desse ano por conta de lesão, mas já está de volta e por isso está aqui na reserva. E por fim, a vaga do atacante fica com o João Pedro mesmo. Eu já mencionei a lesão dele, mas ainda assim voltou jogando melhor e com mais tempo do que Vitor Roque e Marcos Leonardo, então a vaga é dele. E assim ficou nossa convocação com 15 jogadores de até 23 anos e 3 jogadores acima dessa idade, que são o Joeliton, o Matheus Pereira e o Pedro. Lembrando que eu estou desconsiderando aquela parada de um time impedir a convocação de seu jogador, como por exemplo aconteceu com o próprio Pedro lá em 2021, quando o Flamengo não liberou ele para a Olimpíada. Mas para esse vídeo não vamos entrar mais a fundo do que isso, ainda mais é um torneio de apenas 2 semanas e meia, então não seria muitos times que iriam impedir a convocação de seus jogadores. Também fiz aqui um esboço de como seria o time titular, pelo menos na estreia. O Luiz Júnior no gol, decidi colocar ele de titular já que teve mais jogos na temporada do que o Léo Link. Depois vem Wanderson na lateral direita, a dupla de zaga com o capitão Murilo e o Gabriel Xavier. Na lateral esquerda vem o Cuiabano, o meio campo é formado por Danilo como primeiro volante, Joeliton de um lado auxiliando tanto na defesa quanto no ataque e o Matheus Pereira mais avançado do outro, justamente por ser o nosso cara da armação e o principal jogador a criar jogadas. O trio de ataque é formado por Estevão na direita, ele que também é versátil e contribui tanto com gols como assistências, o Paulinho na esquerda, que pode até jogar mais pra frente, já que ele é um ponta mais goleador, e o Pedro como camisa 9, naquela função de pivô que dá tão certo
certo lá no Flamengo. E aí, vocês acham que faltou alguém nessa convocação? Ou será que desse jeito poderíamos bater de frente com França, Argentina e Espanha na disputa pela medalha de ouro caso estivéssemos lá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado por chegar até aqui. Lembrando que teremos mais vídeos sobre futebol nas Olimpíadas até o fim do torneio. Então, espero vocês no próximo vídeo.